mais uma vez ao canal Hogwarts. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que nós temos falado ao longo do tempo. Nós falamos sobre Hogwarts, sobre as casas em Hogwarts, Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw e Gryffindor. Mas há muitos outros sítios no castelo que nós podemos falar e que podemos dar a conhecer um pouco mais detalhadamente do que aquilo que estamos a ver nos filmes, apesar de nos livros a descrição ser fantástica. Vamos tentar abordar um pouco mais sobre alguns pontos em Hogwarts que são importantes. Então vamos começar a falar sobre a biblioteca de Hogwarts. É um dos pontos importantes e então nós hoje vamos abordar esse tema. Antes de mais, se estão desse lado, estão sentados, estão tranquilos, subscrevam. Antes de a gente começar este vídeo, deixem o vosso like, ativem o sininho das notificações para que sejam notificados todas as vezes que o canal colocar um vídeo no ar. E agora sim, vamos até à biblioteca de Hogwarts. Venha daí! Fica no primeiro andar em um corredor de Hogwarts. Não é descrito qual é, certo? Mas sabemos que fica no primeiro andar em um dos corredores de Hogwarts. Obviamente, sendo a biblioteca do castelo de uma escola, nós já temos mais ou menos a noção de que teremos ali umas centenas de milhares de livros, de constantes e prateleiras do chão ao teto, onde são livros e livros e mais livros e mais livros. Okay? Portanto, não é uma biblioteca pequena, é uma biblioteca enorme. E vocês podem ver que, por exemplo, Hermione, Harry e Ron passam muito tempo dentro dessa biblioteca. Temos a apresentação da biblioteca logo no início da saga Harry Potter, em Pedra Filosofal, onde eles vão procurar sobre Nicholas Flamel. Por causa da Pedra Filosofal em si, eles tiveram que fazer algumas pesquisas e então a biblioteca serviu para isso. Em si, nós temos uma responsável pela biblioteca. Ok, vamos lá ver uma coisa. Não é um personagem que nós tínhamos visto, assim, à primeira vista, no primeiro olhar, que tivéssemos dado, assim... Às vezes a câmara nos filmes, se vocês repararem, passam pela mesa dos professores, nós conseguimos, automaticamente, o nosso foco vai Dumbledore, professor McGonagall, professor Sprout, Severus Snape, certo? Ou seja, nós temos logo, o nosso olhar foca logo alguns dos professores. Há alguns professores que nos fogem da vista. E no meio deles nós temos a Madame Irma Green. É a responsável dos livros na biblioteca e é a responsável da biblioteca. Ou seja, se vocês querem requisitar algum livro, vão ter que falar com ela. Ela também é responsável pelo comportamento que os alunos têm dentro da biblioteca. Se falam alto, se fazem algum tipo de algazarra, se comem dentro da biblioteca, coisa que é proibida. Portanto, aquela responsável está ali precisamente para isso. Também para ter um pouco de cuidado, porque podem haver alunos que vão tentar, no caso do Harry, vão tentar ir para a área restrita, que é uma área reservada que tem dentro da biblioteca, com uns livros muito específicos. E já lá vamos, não é? Ela também é responsável porque apenas um aluno com um documento dado por um professor pode entrar nessa área que é reservada. Então, nós temos o Harry, em Cálice de Fogo, se vocês recordarem, ele tinha que procurar uma forma de conseguir respirar uma hora mais tarde. E foi para a biblioteca, juntamente com o Ron, juntamente com a Hermione, e também o próprio Neville também andava por lá. Mas a uma determinada altura, ele vai para a área reservada e vai com um papel, com um documento, assinado pela professora McGonagall, a dar autorização para ele poder pesquisar sobre isso para o torneio que se estava a realizar naquele ano, certo? Então, é preciso determinadas situações. Nós sabemos também que para a poção para o suco, a Hermione consegue um determinado livro numa determinada área que é reservada. Porquê? Porque ela acaba, entre aspas, por falsificar uma assinatura do professor Lockhart. Ou seja, ela tem um autógrafo que ele dá à Hermione, tem um autógrafo e desse autógrafo ela faz uma falsificação do documento para poder entrar naquela área que é reservada. Pronto, há aqui alturas que nós vemos a nossa Hermione Granger a fugir um bocadinho às regras de Hogwarts, mas não é meio, é mesmo. Todos os livros que nós vemos na biblioteca, eles são protegidos por feitiços e alguns encantamentos. Porquê? Primeiro porque não se possa danificar qualquer tipo de livro e também para que os alunos não se esqueçam de devolver os livros, ou seja, para ninguém, não vamos chamar roubar, vamos dizer que eles possam talvez desviar algum livro da biblioteca. Então, para que isso não aconteça, existem alguns feitiços e alguns encantamentos que está lá, que é mesmo para proteger os livros em si.
Agora, eu sei que desse lado vocês vão perguntar, espera, mas nós vemos uma altura em Hermione rasgam uma folha de um livro da biblioteca. Supostamente eles têm feitiço, independentemente isso não devia acontecer. É. Explicação? É, não sei. Sinceramente, o que é que aconteceu ali? Talvez os livros estejam um pouco mais antigos, não tenham o encantamento, se calhar começa a perder o efeito. Pode ser. Uma das coisas que aconteceu, Dumbledore, por exemplo, retirou vários livros da área reservada que falava sobre Horcruxes. Ou seja, tudo que tivesse a ver com criar Horcruxes e etc., Dumbledore acabou por retirar todos esses livros da biblioteca. E porquê? Desse lado já devem basicamente saber porquê. Em 1940, um aluno chamado Tom Riddle entrou na biblioteca, pegou num livro, e esse mesmo livro era Segredos das Artes das Trevas, e ele conseguiu saber como é que se criava um Horcrux. I was in the library that night, in the restricted section, and I read something rather odd about a bit of rare magic. It's called, as I understand it, a Horcrux. I beg your pardon? Horcrux. I came across the term while reading, and I didn't fully understand it. I'm not sure what you were reading, Tom, but this is very dark stuff, very dark indeed. Which is why I came to you. E para não ser pior que isso, em vez de uma, ele tentou criar 7, dividir a sua alma em 7 partes. Então, logo aqui nós temos uma ideia de que a biblioteca já vem de muitos anos em Hogwarts, todos os alunos podem frequentar a biblioteca, podem requisitar um livro. A partir do momento em que foi criada a Horcrux, a partir do momento em que em Hogwarts existiu um aluno chamado Tom Riddle, algumas regras mudaram, algumas coisas foram modificadas, a área reservada da biblioteca também ficou mais apertada, ou seja, é compreensível depois de tudo o que aconteceu, nós conhecemos a história toda da saga, portanto nós sabemos perfeitamente que houve ali um momento que foi complicado para a saga inteira, então é difícil quando Dumbledore tem que se envolver, tem que se intrometer e não deixar que mais nenhum aluno tenha acesso a determinadas informações que podem ser prejudiciais. Certo? Ao longo de toda a saga nós vamos vendo várias alturas sobre a biblioteca. Existem várias pesquisas. E porquê que isso acontece? Porque qualquer coisa que aconteça, existe um personagem muito peculiar em toda a saga que recorrentemente vai para a biblioteca. E estamos a falar que é recorrentemente. A Hermione Granger, podemos dizer, se não é uma das mais assíduas na biblioteca, aquela aluna que mais frequentava a biblioteca, estava lá perto. Se não era a que mais o fazia, seria aquela mais próxima que fazia o recorrente correr para a biblioteca, como vemos em várias alturas, seja para trabalhos, algum tipo de trabalho para alguma disciplina, seja por conhecimento, seja por algum motivo, que é o caso da poção de Balanço, por exemplo, já era algo que tinha a ver com a Câmara dos Segredos e tudo mais. Mas lá está, é uma Gryffindor que continua a pesquisar bastante e continua a usar bastante a biblioteca. Por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos continuar ao longo destes dias a fazer alguns vídeos sobre alguns lugares dentro do Castelo Hogwarts. São sítios importantes, então acompanhem, não saiam daí e não deixem de subscrever mais uma vez. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!